Olá, pessoal, bem-vindos ao Opa News BR. Hoje a gente vai mergulhar numa história de bastidor que deu o que falar na Globo, um conflito seríssimo entre a estrela e a autora da novela Vale Tudo, que foi parar lá no alto escalão da emissora. Então, a bomba estourou, né? A atriz Thaís Araújo abriu uma denúncia formal contra a Manuela Dias, que é a autora de Vale Tudo, diretamente no departamento de compliance da Globo. É uma história cheia de camadas, bem complexa, e para não perder nada do que ainda vai acontecer, claro, já aproveita e se inscreve aqui no Opa News BR. Pois é, mas essa denúncia não veio do nada, não. Ela é o estopim de um desentendimento profundo e bem sério sobre o caminho que a protagonista da novela, a personagem Raquel, que é interpretada pela Thaís Araújo, estava tomando. Tá, mas como é que a coisa chegou nesse nível? Para entender, a gente precisa voltar um pouco e ver a frustração que a Thaís Araújo já vinha sentindo com a personagem dela. E aqui está o ponto central de tudo, sabe? Para Thaís, a personagem Raquel estava reforçando o estereótipo que ela simplesmente não queria mais fazer parte, o da mulher negra, que é definida quase que exclusivamente pelo sofrimento. E não era uma coisa vaga, não. As queixas dela eram bem diretas. Primeiro, essa crítica narrativa do sofrimento. Depois, ela começou a sentir uma pressão de movimentos negros dos quais ela participa. E para piorar, ela notou que a personagem estava sumindo da novela, perdendo espaço e muitas vezes aparecendo só em cenas de merchan, o famoso merchan. Chegou agosto e a situação ficou insustentável. Foi aí que a Thaís foi falar direto com a autora, a Manuela Dias. E o que era para ser uma conversa, bom, virou o ponto de ruptura de vez. E por que virou briga? Simples. A Manuela Dias não concordou com as críticas. Ela bateu o pé, defendeu o texto dela. E a partir daí, o diálogo quebrou completamente. E depois dessa briga, o assunto saiu do campo da conversa e foi parar na esfera oficial da empresa. As duas tomaram providências e aí que as denúncias formais entraram em cena. Olha só essa cronologia, dá pra ver como tudo aconteceu muito rápido. Em agosto teve a discussão e a primeira queixa, da Thaís. Logo depois, ela vai a público e fala sobre o assunto numa entrevista. Aí vem a resposta da Manuela, com uma contra-queixa, e o resultado disso, em setembro, já era nítido na tela, a personagem da Thaís com bem menos destaque na novela. E aqui a gente vê o X da questão, né? As duas denúncias são o oposto uma da outra. De um lado, a Thaís Araújo querendo levantar um debate maior sobre representatividade na Globo, do outro, a Manuela Dias acusando a atriz de quebrar uma regra da empresa por levar a briga a público. Mas essa treta vai muito além de uma briga pessoal, né? Vamos entender o que mais está em jogo aqui? E um dos pontos que mais pegou, pelo visto, foi o fato da Thaís ter trazido a questão racial para o centro do debate. Isso teria incomodado bastante a autora. E aqui, a história ganha mais uma camada de complexidade, porque a Manuela Dias também é uma autora conhecida por abordar temas raciais. Ela escreveu o filme Malês, sobre uma das maiores revoltas de pessoas escravizadas do Brasil. Então, o que a gente tem são duas pessoas super engajadas na mesma pauta, mas em lados opostos numa briga sobre exatamente essa pauta. E no meio disso tudo, como é que ficou a relação pessoal entre elas? Pois é, silêncio total. Fontes dizem que, desde a briga, não existe mais contato. A comunicação, que é a base de tudo nesse trabalho, simplesmente acabou. Mas é crucial entender um ponto. Segundo pessoas próximas a Thaís, a intenção dela nunca foi pessoal. O objetivo seria bem maior: usar a posição que ela tem para forçar uma mudança de verdade na maneira como a Globo retrata personagens negros. Então, como deu para perceber, essa história não acabou. Longe disso. A investigação interna na Globo está rolando e com certeza ainda vamos ouvir falar muito sobre isso. Para não perder nenhum detalhe, essa é a hora. Se inscreva aqui no Opa News BR e já ativa o sininho para receber as notificações. E no final das contas, todo esse caso deixa uma pergunta no ar, né? Será que um conflito assim, de bastidores, que parece tão pessoal, pode ser o empurrão que faltava para gerar uma mudança de verdade na indústria? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise aqui no Opa News BR.